Pessoal, boa noite a todos. Bem-vindo novamente ao meu canal. Primeiro quero pedir para vocês que se inscrevam. Quem já se inscreveu, ativa o sininho, dá um joinha para que eu possa continuar também incentivado aí a produzir os vídeos que possam ajudá-los. Esse vídeo de hoje vai tratar de uma série de vídeos que eu vou estar gravando de aulas comparativas. Essas aulas vão comparar temas, principalmente voltados aos alunos que vão tentar provas do Colégio Universitário da Universidade Federal de Viçosa, o Colune, na verdade o Colégio de Aplicação, e a ideia é que eles consigam relacionar temas que aparentemente não estão relacionados. Por exemplo, o imperialismo, ou também chamado de neocolonialismo, que inicia no século XIX, e a Primeira Guerra Mundial, que está na primeira metade do século XX. Então, pensando em imperialismo, lá no século XIX, como é que esse imperialismo vai se relacionar com a Primeira Guerra Mundial? Será que tem alguma relação entre eles? Alguma questão de causa e consequência? Será que podemos imaginar o imperialismo como se fosse uma causa a longo prazo em relação à Primeira Guerra Mundial? Bom, eu posso dizer para vocês que nós podemos considerar, sim, o imperialismo como a causa a longo prazo da Primeira Guerra Mundial. Bom, por quê? Primeiro, nós temos no século XIX algumas nações que elas vão dominar o cenário mundial na produção industrial. Essas duas nações, primeiramente a Inglaterra, por uma série de fatores, se torna a primeira nação a se industrializar no continente europeu, quiçá no mundo, e ela passa a ter uma disputa por locais, ela passa a buscar locais não somente dentro da Europa, mas para fora da Europa. Então a sua produção industrial chega a um tal ponto que ela necessita de novos mercados consumidores, fontes de matéria-prima e também uma mão de obra que não estivesse ainda organizada segundo os padrões europeus lá no século XIX, da segunda metade do século XIX principalmente, no qual as lutas operárias já haviam se iniciado e por esse motivo, logicamente, que tornava a mão de obra mais cara no sentido de direitos. Não estou aqui julgando se é bom ou ruim, estou dizendo que o que aconteceu é fato e, logicamente, o capitalista ele passa a buscar locais em que essa mão de obra não estava tão organizada ainda nessa luta por direitos. Direito significa gastos maiores por parte dos capitalistas e lucros diminuídos. Do outro lado também, havia um grande crescimento do capital dentro desses países e era necessário investi-los para continuar multiplicando esse capital. Logicamente que a Inglaterra passa a procurar esses mercados, principalmente na África e na Ásia, e é seguido pela França. Mas em seguida, na segunda metade do século XIX, nós vemos a organização da Alemanha como país e a Itália também. Nessa organização da Alemanha como país, nós vamos ver primeiramente uma guerra da Alemanha contra a França. Essa guerra franco-prussiana, havia ali uma ideia de que a França venceria essa guerra rapidamente, ela foi derrotada e ela vai ter que pagar as indenizações devidas ao país vencedor. Dizendo assim, a Alemanha vai receber os territórios da Alsácia e Lorena, territórios estratégicos na produção mineral, principalmente no ferro, que é um dos componentes da produção de aço, e do outro lado também algumas indenizações. Partindo desse pressuposto, rapidamente a Alemanha, dentro de um programa de crescimento econômico, ela se industrializa e ela bate a França no continente europeu e ela ameaça muito de perto a Alemanha. Basta perceber que a produção da Alemanha, em total de bilhões de libras, estava muito próximo da Inglaterra, muito próximo, e a França já havia ficado muito distante. Então podemos afirmar que já próximo à Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era a segunda maior potência industrial do mundo. Não estou falando da Europa, do mundo. E a primeira no continente europeu, visto que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, é a parte insular, ou a ilha. Então, no continente, a Alemanha tinha ali um poder muito grande. E junto com esse poder também, inicia o crescimento do seu poder militar. Então, a Alemanha vai lá atrás, no século XIX ainda, exigir uma nova divisão do mundo por meio da chamada Conferência de Berlim, no qual nós teremos uma nova orquestração da localização das colônias ou dos territórios que seriam influenciados por esses países, e aí a Alemanha entra no jogo, a Itália também, e vai ter a corrida imperialista.
Essa corrida se torna uma época de reservas de mercados, consumidores, também de mão de obra, ou seja, local que tinha uma mão de obra capaz de exercer ou de produzir, né, o mínimo de conhecimento possível, também locais que fossem receptores de dinheiro, de investimento e que pudessem pagar por meio dos seus produtos minerais, do trabalho, do seu território, que fosse um lugar viável para que o investimento desse lucro, desse retorno. Ninguém vai investir em um local que não tem retorno. Bom, em relação à América, Estados Unidos começa a exercer uma influência muito grande na América Latina como um todo. Então o mundo atravessa um momento em que as fronteiras elas estão ficando muito fluidas, as pessoas, os países, na verdade, né, eles perdem parcela da sua autonomia e soberania, alguns toda ela, e os países europeus começam a disputar. E essa disputa, principalmente por lugares estratégicos, leva os países a se arranharem o tempo todo, a ter um desgaste diplomático, coisas que a diplomacia passa a não resolver, e nós vemos muitas vezes o exército, a luta armada, a guerra posta em prática. Mas dentro da Europa também acontece uma outra expansão do imperialismo. A expansão local, principalmente ligada à questão das influências. E aí já no final do século XIX e no século XX, começa a surgir a união de países que possuíam algum grau de identidade, algum grau de identificação. Um exemplo é o próprio pan-germanismo, que nós temos aí, né, países de língua, tradição e história germânica se unindo, ou países do pan-eslavismo que tinham uma ligação linguística se unindo. No caso do pan-germanismo, Alemanha e Áustria-Hungria se uniram, né, numa aliança, não união de governos ou territorial, uma aliança política, militar, econômica. Do outro lado, a Rússia se unindo principalmente à Sérvia. Agora, o caso da Sérvia já é um caso mais sério, porque a Sérvia ela tinha a pretensão de organizar os países dos Balcãs, da região dos Balcãs, entre eles Voivodina, Montenegro, Bósnia, a Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Croácia, Albânia, todo esse território viraria a Grande Sérvia. Então é a Sérvia com a intenção imperialista em seu território local. Do outro lado nós temos, né, a Rússia, que desejava exercer uma influência sobre os Balcãs, já que era uma passagem, inclusive para o Mediterrâneo, além, né, de lhe permitir um acesso à Europa pela parte do Mediterrâneo. E a Áustria-Hungria, como império central, com pouca saída para o mar, se dominasse a região Bósnia-Sérvia, ela teria ali, logicamente, uma saída segura, além de uma reserva estratégica ligada ao comércio, já que o mar Mediterrâneo liga várias regiões, liga 3 continentes, né? Se pensarmos na Europa como um continente, logicamente. Deixando essas questões de lado, nós vamos ver que já está armado ali todo um grupo de países que se juntam com o outro por algum tipo de afinidade, mas quando eu me junto com alguém por uma afinidade, eu estou me opondo a outro. E aí vai entrar um componente que o Hobsbawm fala que é muito interessante na Primeira Guerra Mundial, que é o resgate das identidades nacionais. Então o nacionalismo surge como combustível para fazer com que as pessoas resgatem a sua identidade e se coloquem do outro lado, principalmente como um grupo específico, né, vendo o outro como inimigo, vendo o outro como pior, vendo o outro como alguém que deve ser combatido. Um exemplo disso, dentro do grupo da Sérvia, né, vai ter um grupo sérvio-bósnio que, resgatando a identidade dos Balcãs, se opõe principalmente à presença dos austro-húngaros, ok? E recebe todo o incentivo da Rússia. Do outro lado, os próprios gregos, que estão ali também no Mediterrâneo, se opõem à dominação dos turcos. Do outro lado, os búlgaros têm uma identificação maior com esses países centrais, ou seja, esses impérios centrais. E nessa época, também chamado pelo Hobsbawm como Era dos Impérios, nós temos os impérios centrais que estão em franca expansão. Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, o Segundo Reich e Império Otomano. E, inclusive, esses impérios congregam na sua unidade territorial, dentro da Europa, nações com identidades nacionais diferentes. A Áustria-Hungria, por exemplo,
tinha parcelas de território na Itália, ou tinha parcelas de território dentro de outros territórios, como Tchecoslováquia, por exemplo. São nacionalidades que não estavam ligadas ao próprio germanismo. Então, dentro de sua própria fronteira, haviam nações insatisfeitas de pertencer a esses territórios. Além disso, começa um período de produção armamentista na Europa, de armamento, é uma corrida bélica chamada de paz armada. Apesar do grande otimismo, estava ali já os países preparando para manter a paz por meio da guerra. Faltava um incidente, e o incidente de Sarajevo, ou seja, a visita do arquiduque Francisco Ferdinando aos Balcãs e a sua morte ali, leva o mundo a mergulhar nessa guerra. Qual é a relação, então, da guerra com o imperialismo? Na verdade, a guerra ela é uma consequência de disputas a longo prazo no século XIX, iniciando o século XX, que vai colocando as nações, esgotando toda a possibilidade diplomática e resolvendo essas diferenças dessas disputas por meio de uma guerra. O que nós vamos ver é que a Primeira Guerra Mundial não estoura em 1914. A Primeira Guerra Mundial tem sua semente plantada na própria expansão imperialista ou neocolonial. Ele é o motivador a longo prazo dessa guerra. Tanto é que quando chegamos ao final da guerra, após passar pela guerra de movimentos, que eu não vou entrar em detalhes, que não é esse o objetivo, ou a guerra de trincheiras, o Tratado de Versalhes me mostra uma questão muito fundamental. A questão de que nós temos, nesse momento, uma punição à Alemanha como único causador da guerra. Então, o imperialismo é, sim, a causa a longo prazo da Primeira Guerra Mundial. Ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo, falando um pouquinho mais da Primeira Guerra Mundial com o momento específico voltado ao Entre Guerras. E eu espero que vocês curtam aí, me deem também dicas do que eu devo falar mais ou menos ligado à dúvida de vocês. E logo em seguida nós vamos gravar novos vídeos, ok? Um abraço a todos e até o próximo.